Oi, está começando o 74º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. Bom, e nesse final de outubro, a atmosfera começa a ficar meio diferente, né? E eu não estou falando desse clima bizarro que está antecedendo o segundo turno das eleições de 2022. Eu estou falando das comemorações do Dia das Bruxas, ou Halloween para os anglófonos, que cada vez mais aparecem pelas cidades do Brasil. Mas se você acha que esse interesse pelo horror é uma importação de outros países, saiba que a tradição de descrever o fantástico é também tipicamente brasileira. Vocês ficam escrevendo coisa céltica, coisa arturiana, a tábua redonda, o rei Arthur, não sei o quê. A gente tem um passado mítico melhor ainda do que isso, porque é uma coisa que envolve os espanhóis, envolve os portugueses, envolve os árabes, os mouros. O elemento fundador das sociedades latino-americanas, e o Brasil não é diferente disso, é o trauma. Tá? E o primeiro trauma é a colonização. E todo trauma leva à cicatriz, ao recalque e à violência e ao autoritarismo em algum momento. Esses dois são grandes bruxos, digamos assim, da literatura fantástica brasileira. Os escritores Braulio Tavares e Cristiano Aguiar vão nos conduzir hoje por esse episódio que tem como tema a literatura de horror aqui no Brasil. Eu já vou te falar um pouquinho mais sobre esse assunto, mas antes eu preciso te contar que o 451 MHz tem o apoio da Companhia das Letras. Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Depois do sucesso na coletânea de contos O Sol na Cabeça, Giovanni Martins lança agora seu primeiro romance, Via Ápia. A trama se passa na favela da Rocinha, na década passada, onde 5 personagens convivem com a instalação da Unidade de Polícia Pacificadora, a UPP, e, claro, suas consequências. Já está no ar uma conversa com Giovanni, em que ele trata do processo de escrita, do seu estilo de texto e da construção dessa história de mais fôlego, que passa por temas caros ao autor, como a repressão policial, a legalização das drogas, o racismo e a vida do jovem brasileiro. A Rádio Companhia chega semanalmente no seu tocador de podcasts. Lembrando que os assinantes da 451 têm 25% de desconto direto no site da editora. Bom, talvez você já tenha estudado no colégio, nas suas aulas de literatura, que o livro de contos Noite na Taverna, do Álvaro de Azevedo, foi o marco da nossa literatura sinistra, lá em 1855. Desde aquela época, o mistério, o desconhecido, as incertezas alimentam esse gênero literário que é bem conhecido dos brasileiros. Eu sei que pra gente que está vivendo o Brasil de 2022 é até difícil achar alguma coisa surreal, fora das possibilidades. Mas tem muita história fantástica ainda para ser contada nesse país. E o Braulio Tavares, que é um dos nossos convidados de hoje, é autor de 2 clássicos da ficção científica de horror brasileira: A Espinha Dorsal da Memória e Mundo Fantasma, ambos lançados pela editora Bandeirola. Já o Cristiano Aguiar, que é o nosso outro convidado de hoje, é um dos grandes autores do gênero na nova geração de escritores brasileiros. Ele lançou no começo desse ano, pelo selo Alfaguara da Companhia das Letras, o livro Gótico Nordestino, que acabou de ganhar o prêmio de melhor livro de contos da Biblioteca Nacional. O papo com eles dois foi comandado pela Paula Carvalho, que você já conhece de outros Halloweens, e também aqui do 451 MHz. Ela é editora de podcasts da 451. Senhoras e senhores, Braulio Tavares e Cristiano Aguiar. A primeira pergunta que eu vou fazer é a pergunta que não quer calar, que é o que tem na água de Campina Grande para criar aí 2 autores que trabalham muito com essa temática de terror, né? Também literatura fantástica, ficção científica. Como é que é isso? Não, vamos lá. Ó, o pessoal de Campina Grande tem uma coisa de dizer, que a cidade é uma encruzilhada. Em nossa linguagem de literatura fantástica, eu diria que é um portal. O conceito de portal, que em inglês é gateway,
é muito importante na literatura fantástica, porque é justamente aquele ponto de entrecruzamento entre universos paralelos, vamos dizer, entre planos de realidade que normalmente não estão conectados, mas que de repente triscam um pelo outro, raspam um pelo outro e geram conto. Esse é o conceito de portal, mais ou menos, na literatura, na ficção científica, no fantástico, no terror, até realismo mágico, sei lá, de modo geral. Tem a ver com Campina Grande, no sentido de que Campina Grande fica no alto da Serra da Borborema e é um ponto de cruzamento entre muitas trilhas, estradas de viajantes antigos, estou me referindo aí ao século XVII, século XVIII em diante, que ali tinham arruamentos, arruados, pequenos vilarejos de tropeiros que paravam ali para descansar e rumo ao litoral ou rumo ao sertão. Então, Campina Grande cresceu como uma cidade, basicamente uma cidade comercial, que já na segunda metade do século XX evoluiu para ser uma cidade industrial e principalmente um centro universitário de pesquisa. Isso é uma coisa importantíssima com relação à cidade, que as pessoas não veem muito. Eu acho que o Cristiano deve ter passado um pouco por essa experiência também, da gente dizer, eu venho de Campina Grande, que é no interior da Paraíba. Aí a pessoa pensa que é aquela cidadezinha que tem a igreja, a praça, a delegacia e o forró. Quer dizer, é uma cidade que tem 2 universidades grandes, é uma tradição de pesquisa tecnológica, inclusive, que já vem desde os anos 1960. Um movimento cultural muito grande na literatura, na música popular, na música erudita, no teatro, no cinema e assim por diante. Eu concordo totalmente com o que o Braulio fala, assim. Por exemplo, meu pai é professor universitário. Ele se aposentou já da Universidade Federal de Campina Grande e ele é da área de engenharia. Então, a minha experiência com Campina Grande, Braulio, é uma experiência meio tecnológica sempre, porque eu ficava como gurizinho andando ali pelos laboratórios da UFCG ali em Bodocongó. Tem esse elemento cosmopolita. Eu acho que a presença da universidade é muito importante em Campina Grande. Agora, no meu caso, para além de tudo que o Braulio falou, para mim tem a figura do Braulio. Não é querendo aqui fazer missa de corpo presente, mas já havia um precursor na minha cidade. Negócio de cordel e ficção científica. Aí eu vi o Braulio Tavares falar, tem um cara antes de mim que já tá fazendo esse trabalho muito massa, então eu posso me sentir à vontade para continuar a fazer. Então, Paulo, no meu caso, tem um pouco também essa influência do próprio Braulio, por isso que eu tô bem feliz de estar conversando com vocês aqui. A figura do Braulio, então, é o grande bruxo de Campina Grande, vamos dizer assim, né? De influência. O grande bruxo tecnólogo, eu acho, assim, sei lá, o tecnobruxo. Bruxo não, o cientista louco é melhor. Senão fica muito machado, né? O Cristiano, né, publicou esse ano, né, o Gótico Nordestino, né, com contos. O Braulio tem 2 livros com contos também super premiados, que saíram pela Bandeirola, né, o Espinha Dorsal da Memória e o Mundo Fantasma. Queria então entender por que o conto, né, por que vocês acham que esse formato funciona, por que vocês querem dizer com a sua literatura. As pessoas têm uma história, às vezes, de dizer assim, o conto é um romance curto e o romance é um conto comprido. Não é. A diferença entre conto e romance, para mim, não se trata da extensão, é da estrutura. Para representar um pouco graficamente, eu vejo o conto como um círculo, por exemplo, e o romance como uma rosácea. Uma porção de círculos e de curvas que se entrelaçam e que sai de um ponto aqui e chega inevitavelmente em outro ponto mais na frente e o outro percorre o mesmo trajeto e assim por diante. Aquelas rosáceas dos vitrais de Notre Dame, das igrejas góticas ou nordestinas que a gente vê por aí. Tem uma comparação de Júlio Cortázar entre o conto e o romance. Ele diz que no conto você ganha por nocaute e no romance você ganha por pontos. Questionei essa definição de Cortázar, que eu admiro demais, é claro, dizendo assim, que o conto é um romance de uma noite apenas entre um casal e o romance é um casamento. Você vai ter que conviver com aquela pessoa de manhã, de tarde e de noite. O conto, ele dá a gente a experiência de uma narrativa focada, um fato específico que acontece, e aí é por isso que eu gosto do conto fantástico, porque você foca toda a nitidez possível numa coisa que não poderia acontecer. E esse não poder acontecer torna-se mais real, mais vívido, mais intenso, porque ele está dentro de um conto e não diluído no meio de uma narrativa mais ampla.
Isso é o conto do Cortázar, o conto do Borges, o conto de tantos outros assim que são mestres da narrativa curta. É exatamente aquela capacidade de você ler uma coisa com 4 ou 5 páginas, você fechar o livro e você dizer, meu Deus do céu, eu tenho um material aqui para ficar pensando durante anos. E tem aquela coisa também, você vai, escreve um agora, outro depois, acumula e faz um livro. Então, como eu tenho uma experiência também de compositor de música popular, então eu digo, o conto é como uma canção, enquanto que o romance se parece com uma ópera, que demanda às vezes anos de trabalho. O conto é uma canção e o livro de contos é como um CD. Uma das coisas mais interessantes também, aí acho que até que o Cristiano poderia comentar sobre o livro dele, que saiu agora, é aquela coisa de em que ordem aparecerão os contos no livro. É como em que ordem aparecerão as faixas no CD. Isso é um problema que as pessoas, de um modo geral, nunca pensam. E que das pessoas que fazem, leva-se noites em claro, meses em claro, para definir essa ordem. Eu acho que as estéticas da literatura fantástica, as estéticas da literatura do insólito, elas se adaptam muito bem ao conto. Porque elas precisam do impacto das imagens desnorteadoras. Ele tem uma efetividade muito grande na narrativa curta. Agora, é claro que assim, as literaturas do insólito, do fantástico, elas têm muitas vertentes. Então, por exemplo, eu acho que a ficção científica, ela funciona bem no conto e ela funciona ainda melhor no romance. Porque no caso da ficção científica, muitas vezes a gente sente falta do fôlego de continuar explorando a especulação da tecnologia da ciência. Então o romance casa bem. Não é à toa que a fantasia é um gênero do romance por excelência. Existem contos de fantasia muito legais, né? Para o ouvinte desavisado, estou chamando de fantasia aquela literatura que tem a matriz do Tolkien, do C.S. Lewis, das histórias do Conan, né? Que está muito na moda hoje, enfim. A fantasia, ela funciona muito bem no romance porque a fantasia precisa te trazer essa exploração do outro mundo, desse mundo impregnado pela magia e por seres mitológicos. Já, por exemplo, o conto neofantástico, que é o conto dessa matriz cortasiana, de Borges, né? Que é o conto que naturaliza, de modo geral, o sobrenatural, eu acho que ele funciona, para mim, como leitor e como alguém que escreve, mais na narrativa curta, porque ele mantém, Paulo, esse impacto, do que necessariamente no romance, o que não significa que não tenha romances maravilhosos do neofantástico, tipo Cem Anos de Solidão. Aí entrando um pouco, né, no gótico nordestino, já que o Braulio já deu a deixa para eu fazer jabá aqui do meu livro, né? E o Braulio é um dos que escreve um dos melhores textos sobre o meu livro que saiu até agora, publicado na 451. Eu acho que também as estéticas do gótico e do horror, na minha perspectiva, funcionam melhor na narrativa curta, tá? Porque, de modo geral, um conto gótico, um conto de terror, ele sempre cria um mundo real, que é o nosso, da vida cotidiana, e ele, em algum momento, sacode com o desnorteio. Esse desnorteio sombrio, não é? Essas imagens do mal. Para esse registro, Paula, eu achei mais interessante trabalhar com um conto. Mas, ao mesmo tempo, também não foi caso pensado. Veio. As imagens foram vindo e eu sentia que essas imagens tinham que estar em contos e não em romance. Por outro lado, para eu fechar essa minha resposta, os livros de contos que eu tenho publicado, tanto o Gótico Nordestino quanto o Na Outra Margem Leviatã, que eu lancei em 2018, eu tento aplicar um pouco da lógica do romance para organizar esses contos. Porque eu não gosto tanto de um livro de contos, Paula, que você pega textos aleatórios e junta. Atacadão do conto, e junta. Eu gosto de pensar que tem um universo ali, nem que seja um universo de temas, de atmosfera, que tem uma amarração. Então, embora meus 2 últimos livros sejam de contos, eu tentei impor a esses livros uma lógica do romance, de algum jeito. Uma coisa que existe também, Cristiano, que eu acho importante é o seguinte: quando você seleciona contos, é como, sei lá, selecionar também poemas. Eu publico livros de poemas. Então acontece muitas vezes que você tem 2 poemas ou 2 contos que você gosta muito, mas eles, de certa forma, são muito parecidos ou eles dependem de um determinado efeito, de tal forma que se você botar todos os 2 no livro, a pessoa lê o primeiro e tem aquele impacto, quando lê o segundo, ela diz, é aquele truquezinho de novo que eu acabei de ler. Aí um enfraquece o outro. Os 2, isoladamente, como contos, como obras em si, são bons. Então, muitas vezes, assim, com o coração sangrando, a gente tem que escolher desses 2 contos, desses 2 poemas. Isso, às vezes, é uma decisão difícil. Já aconteceu até comigo. Eu pego um livro meu e digo, eu não devia ter botado esses 2 contos, porque um enfraquece o outro. Eu concordo contigo nesse processo de caminhada com a escrita, sabe? Tanto Braulio e Paulo. Paulo acabou de lançar um livro de não ficção. Uma das etapas mais dolorosas, e eu acho que te empurra para uma tentativa de amadurecimento. Eu digo tentativa porque eu acho que cada livro novo é um reinício. Mas é saber exatamente fazer essas escolhas difíceis do que não cabe.
esse capítulo incrível que eu passei 6 meses no meu romance escrevendo, nossa, mas ele não funciona no conjunto, eu vou precisar cortar. Então eu acho que essa sabedoria do que não cabe na literatura, eu acho que é um aprendizado fundamental, assim, pra gente que escreve. Interessante vocês estarem falando isso, né? Esse mundo dos contos tem a ordem, né? No Braulio tem o Espinha Dorsal da Memória, foi lançado junto com o Mundo Fantasma, enfim, com outros contos, né? Que você quis trabalhar melhor em outro volume, né? Pelo menos o que saiu pela Banderola. Queria entender melhor como é que foi, então, esse tipo de escolha. Você tem um mundo, né, que você criou, né, para esses contos, que sai da Máquina Voadora, né, que é o romance que você publicou em 94, que é a cidade imaginária de Campino Gandres. Então, eu queria que você falasse um pouco, então, sobre essa divisão entre os 2 livros e também a criação desse universo. Para o Cristiano, eu queria saber se você pensa em outros contos ou em romances, expandir alguns dos universos que tem no gótico nordestino. Pode falar, Barão. Olha, Paula, A Espinha Dorsal da Memória é um livro de 1989, então ele foi finalizado em 88 para concorrer ao Prêmio Caminho lá de Portugal, que eu acabei ganhando. Então é um livro de 1988. É um livro que foi escrito na máquina de escrever, com papel e papel carbono. Meu pai era jornalista, eu tinha máquina de escrever em casa, então desde os 10 anos de idade que eu batucava nas teclas e batuco até hoje. E como eu resolvi concorrer no prêmio, que tinha uma data para envio dos originais, eu parei durante 2 meses e finalizei os contos mais longos da segunda parte do livro para poder mandar. Já o Mundo Fantasma é um livro de 1996, já foi escrito no computador. Já foi concebido com outra estética, com outra mentalidade, já foi concebido também dentro do sucesso do primeiro livro, né, que é um livro que ganhou prêmio, que vendeu bastante, teve uma edição em Portugal, teve uma edição aqui no Brasil. Eu estava com todo o ardor da juventude e com todo o entusiasmo do autor estreante, divulgando o livro, viajando muito, fazendo muitos lançamentos, e o Mundo Fantasma já foi escrito dessa forma, já comigo dentro da internet, inclusive. Então o Mundo Fantasma, na verdade, é um pouco essa coisa do ciberespaço, do mundo virtual. É um livro que reflete muito sobre linguagens, sobre criação e assim por diante. A cidade de Campino Gandres eu inventei como uma brincadeira, evidentemente, com Campina Grande. Mas isso é uma coisa que o Cristiano falou ainda agora, essa coisa que a gente chama em literatura do world building, a construção de um mundo. Você cria um ambiente, estabelece as coordenadas desse ambiente, que pode ser um planeta num sistema solar remoto, na ficção científica, pode ser uma cidade, pode ser um país, pode ser uma ilha, onde ali funciona uma sociedade diferente. E dentro dessa construção você pode ambientar várias histórias diferentes. Todo escritor faz isso. Então eu imaginei fazer a mesma coisa. É uma cidade imaginária na Península Ibérica, mais ou menos na Andaluzia, ali nas proximidades de Sevilha, Córdoba, etc. Muito influenciada pelos árabes. E as histórias se situam justamente, né, no século XIV, XV, logo depois da expulsão dos árabes lá da península. Eu acho muito fascinante essa história dos árabes na Península Ibérica. É uma das coisas mais importantes da nossa história. Eu falo muito isso para os escritores de ficção científica, de fantasia, daqui os meus amigos. Eu digo, vocês ficam escrevendo coisa céltica, coisa arturiana, a Távola Redonda, o rei Arthur, não sei o quê. A gente tem um passado mítico melhor ainda do que isso, porque é uma coisa que envolve os espanhóis, envolve os portugueses, envolve os árabes, os mouros. Um dos picos de civilização que nós tivemos no mundo foi a civilização árabe dessa época, da nossa Idade Média ocidental. Os árabes estavam inventando a astronomia, inventando a álgebra, inventando a filosofia, a literatura, a poesia. O Nome da Rosa, de Humberto Eco, é em cima de uma tradução árabe de Aristóteles. Os árabes foram os grandes preservadores da cultura tradicional, da cultura clássica, que se perdeu toda. Os árabes tinham traduzido tudo, e a gente conhece muitos clássicos da literatura grega, ironicamente, através das traduções árabes e assim por diante. Outra coisa, fala-se que Toledo, na época, foi uma das cidades mais democráticas culturalmente, porque ali você via numa mesma rua uma igreja, uma sinagoga e uma mesquita. E as pessoas se entrecruzavam na rua, cada um ia para a sua cerimônia lá e depois sentavam nos bares e ficavam conversando. É um modelo de civilização que nós perdemos.
Basta abrir a janela aqui e olhar para fora, para o Brasil, você vê que nós perdemos esse modelo de civilização, de tolerância, de curiosidade pelo universo do outro. Então era mais ou menos esse tipo de ambiente que eu fiz com a cidade de Campinoigandres, que é uma brincadeira com a palavra Noigandres, que é uma palavra indecifrável do provençal antigo, que os concretistas de São Paulo, Augusto e Haroldo de Campos, Décio Pinhatari, botaram o nome da revista deles, revista Noigandres, de poesia concreta, que eu já folhei muito em biblioteca, é uma coisa importantíssima para a poesia brasileira. Então a palavra Noigandres, para mim, tinha essa sensação mágica. E eu vi que se parecia com Campina Grande e criei a cidade de Campinoigandres. No meu caso, Paula, eu não sei se existe um Cristiano verso, um Aguiar verse, né, no gótico nordestino. E eu não cheguei, como o Braulio, a criar uma cidade. Eu adoro Espinho Dorsal da Memória, porque já me mostra um caminho de um fantástico em especial. Um pé na fantasia, um pé na ficção científica, articulado com tradições nossas. Assim, embora eu não crie, Paula, uma cidade imaginária, né, no Nordeste, quer dizer, eu crio uma praia imaginária em um dos contos, né, A Mulher dos Pés Molhados, mas o meu Nordeste é totalmente imaginário. E isso foi proposital, eu quis fazer um Nordeste o mais amaldiçoado possível. Se é uma praia que aparece, é uma praia maldita, né? Uma das coisas que meus leitores mais se surpreenderam, tem um conto que se passa numa região ali que na minha cabeça é Itabaiana, né, ali na parte de cana-de-açúcar, ali no interior da Paraíba, uma geografia que eu conheço muito bem, e é um futuro próximo, então fala de tecnologia 7G. E as pessoas ficaram assim, meu Deus, 7G no interior do Nordeste, como se fosse uma coisa absolutamente não conciliável. Uma paisagem de cana-de-açúcar com 7G, né? Então, o meu livro, uma das unidades que ele traz, Paula, é trazer esse Nordeste imaginário, sombrio, e que brinca com algumas expectativas. E aí, para finalizar a tua pergunta, eu tenho vontade de fazer agora uma narrativa longa. Eu fiz toda uma defesa do conto, mas eu tenho vontade de ir para uma novela agora, porque eu estou um pouco desgastado com o formato do conto. Eu estou há 15 anos, basicamente, escrevendo contos. Mas eu sei que o romance ou a novela vai um pouco nesse universo, nessa atmosfera, que é um pouco do insólito, da literatura fantástica mais trevosa, como eu gosto de dizer, que é que eu acho que eu encontrei meu universo e meu caminho aqui. Agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho e logo em seguida vai voltar com a conversa com o Braulio Tavares e o Cristiano Aguiar. E eu queria aproveitar esse tempinho para fazer um convite para você conhecer as dicas do nosso quadro que traz o melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos. LGBTQIA+, significa lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queers, intersexuais, assexuais e todas as outras identidades que fogem às normas, mas que sempre vão ter muito espaço aqui no 451 MHz. Grandes autoras e autores indicam aqui no podcast os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTQIA+, imperdíveis para todos os leitores. Na descrição desse episódio você encontra o link para acessar esse conteúdo. E no final do programa você vai ouvir uma dica da Bianca Tavolari, que é professora e colunista da 451. O 451 MHz tem o apoio da editora Fósforo. Para entrar no clima de Dia das Bruxas, ou melhor, Dia do Saci, leia histórias de feiticeiras, cometas apocalípticos, crimes conjugais, florestas encantadas, fantasmas, homens possuídos, monstros flamejantes, vampiras e outros personagens escabrosos de Tênebra. O livro é uma coletânea de 27 narrativas brasileiras de horror, escritas de 1839 a 1899, selecionadas por Júlio França e Oscar Nestares. Gostou do livro? Saiba mais informações nas redes sociais ou no site www.fosforeditora.com.br e adquira seu exemplar. Tênebra também está disponível em diversas livrarias do país. Confira as do seu bairro. Bom, todo episódio eu venho aqui falar com você sobre o nosso plano Ouvinte Entusiasta, né? Ele continua valendo e para fazer parte é só você entrar no site da revista 451.com.br e fazer a sua assinatura. Então eu queria agradecer a nossa mais nova ouvinte entusiasta, que é a Luísa Brandão Arantes. Bom, agora a gente vai seguir para a segunda parte da conversa com o Braulio Tavares e o Cristiano Aguiar.
Quando vocês estão criando essas histórias, esses mundos, assim, como é que vocês criam esse efeito, esse estranhamento, ou aquele suspense, ou então aquele final, que vem aquela explosão, assim? Então, queria saber como é que vocês pensam esse efeito. Tem uma fórmula, não tem? É o conto que vai te levando para isso? Vocês pensam nisso antes? Como é que isso vem, né? Vamos dizer assim. O Cortázar, que eu acho que é uma figura inevitável da gente falar assim, ele diz que os contos são como um raio que cai em cima da pessoa. A pessoa está pegando o metrô, ou está dando uma aula, ou está jantando com alguém, e de repente tem uma ideia que não tem nada a ver com o que está acontecendo naquele momento, e aquela ideia é como se fosse um raio que viesse de fora e caísse. Eu acho que existe aí, num sentido positivo, esse termo que se usa muito hoje, assim, um gatilho. Tem um gatilho que vai lá no inconsciente e que gera essa ideia. Às vezes uma frase, às vezes uma música que está tocando no rádio, na TV do restaurante, e a gente está aqui conversando, nem está prestando atenção à música, mas a música entra naquele momento e evoca uma imagem, evoca uma situação, uma coisa qualquer. E a gente diz, caramba, acabei de ter a ideia de um conto. Eu gosto muito da palavra intuição, que eu acho melhor do que inspiração. Intuição eu defino como um recado urgente do inconsciente para a mente consciente, dizendo, surgiu uma coisa importante aqui no porão que você precisa cuidar urgentemente. Então, esses recados que a gente recebe não vêm de fora, vêm de dentro, vêm de baixo, vêm do porão da nossa consciência. Eu guardo sempre comigo uma frase de Mayakovsky, que eu li com 20 anos de idade, que ele dizia assim: vivem me perguntando de onde nascem meus poemas. Vem do Olimpo? Vem das ninfas e das musas? Não, vem do caderninho que eu levo sempre no bolso traseiro da calça. Mayakovsky é maravilhoso. Eu tenho até o caderno da sala e o caderno do quarto, porque quando a ideia vem e eu estou na sala, eu não preciso vir até o quarto para anotar. A gente faz essas coisas. Tem escritores que fazem isso sistematicamente. E de 100 ideias que você anota, uma se torna um conto. Esse é um excelente índice de aproveitamento. No meu caso, eu não tenho um caderno do quarto da sala, mas eu tenho um caderno pequeno e um grande. Eu chamo de caderno grande e pequeno. Porque às vezes é aquele caderno pequeno ali de pegar o insight e anotar, o outro é o caderno grande que eu tenho que ficar desenvolvendo um pouco. A tua pergunta é muito difícil, viu, Paula? Eu sou professor de literatura, né? Mas aí quando você vai pro outro lado do balcão, aí o bicho pega, as coisas ficam mais difíceis. Eu não tenho pleno controle ou plena consciência do meu processo criativo. E não é uma coisa assim de querer me mistificar. Não é isso, é porque é inerente ao processo. No meu caso, eu parto sempre, Paula, de duas coisas. De uma imagem e de um mote, que é o conceito do conto. As duas coisas precisam estar em algum momento se colocando juntas. Então eu vou dar um exemplo de um conto meu, que é o conto Lázaro, do gótico nordestino, né? O mote era: e se a Covid ressuscita pessoas e não apenas leva a óbito? E a imagem era dessa idosa que tinha ressuscitado no IML e ela estava coberta assim, quase como se fosse uma santa, né? Uma santa saindo do Hades, né? O Hades é o IML, né? Então esse foi a partir dessas duas imagens que eu comecei a trabalhar. E aí eu sei que o conto pode ir pra frente se a imagem me perturba, me atormenta, ela fica na minha cabeça. E aí você tá falando assim do final, né? Quando eu escrevo, eu já sei o final. Mas eu tenho uma regra que é assim, tentar fechar o conto numa imagem de alto impacto, mas que seja super ambígua para que você fique meio desnorteado e entenda assim, o que aconteceu aqui? Como é que eu interpreto isso? Mas só funciona se essa imagem do final, de alto impacto, for uma consequência orgânica de tudo que eu trabalhei desde a primeira frase do conto. Não sei bem te explicar, eu vou fazendo. Então eu não sei, é meio frustrante, né? Eu acho que é a resposta, mas é o que eu consigo dizer para vocês, assim. Muitos contos a gente começa porque a gente tem uma brilhante ideia de começo, mas não sabe onde aquilo vai conduzir. Isso é o que me acontece com mais frequência. Eu brigo às vezes com meus amigos, que eu digo, quando eu morrer, no volume das minhas obras completas, vai ter um volume assim, capítulos uns, porque eu sou o rei do capítulo 1. Alguns desses capítulos uns se tornam contos, ou se tornam o começo de histórias maiores. E outras vezes a gente tem a ideia de um final. Isso é o melhor, porque sempre eu acho que deve existir um choque no final. Por exemplo, na poesia, eu gosto de poemas que terminam com uma frase forte. Quando você tem a ideia do começo e não sabe onde aquilo vai dar, isso é muito mais perigoso. Muito do que nós escrevemos é improvisado no calor do momento. Sempre é bom você dosar
o improviso e o planejamento. Você faz um breve esboço, sem obrigação nenhuma de seguir esse esboço, mas para você não se perder totalmente na hora de escrever. É a famosa escaleta de quem escreve na televisão. Você vai resumindo a história. Acontece isso, a mulher está sangrando, pega um Uber e vai criando os diálogos, as descrições e tal, desenvolvendo aquilo, mas já pisando num território seguro. E depois começar a escrever em cima dessa estrutura entusiasmadamente. Eu realmente preciso, viu, Braulio, saber muito bem já onde eu tô pisando. Então, eu sempre faço escaleta. Eu preciso que as coisas estejam mais estruturadas para eu entrar nesse mundo. Até para eu entender se esse mundo vale a pena. Outra coisa muito legal dos trabalhos de vocês são os títulos, né? O Braulio é na Espinha Dorsal da Memória, o Mundo Fantasma, que também é o nome do blog, né? Do seu blog, né, Braulio? Que você escreve profusamente também. E o Gótico Nordestino, né, Christian? Então, queria que vocês falassem um pouco da escolha de títulos. O título tem que ter uma relação intrínseca com o que está dentro do livro, ele tem que refletir o livro sem necessariamente revelar muita coisa, mas o título deve despertar a curiosidade do leitor, em primeiro lugar. Em segundo lugar, aí entra o meu lado poeta. Tem que ter uma força poética em si, tem que ser uma palavra, uma frase com uma força poética. A Espinha Dorsal da Memória surgiu de uma imagem, que eu boto isso como epígrafe do meu livro, porque os aborígenes, não sei lá, uma Suazilândia qualquer, eles veem de noite. Eles não têm luzes elétricas, né? Então de noite eles veem a Via Láctea, é aquela fileira de luzes, parecendo a espinha dorsal de um animal. E eles chamam a Via Láctea de a espinha dorsal da noite. E eles acham que estão no interior de um animal gigantesco e que aquela faixa de luzes é a espinha dorsal desse animal gigantesco. Eu acho isso lindo, a espinha dorsal da noite, eles chamam. E eu coloquei a espinha dorsal da memória porque o conceito do livro é um pouco isso, a parte de ficção científica do meu livro. A humanidade se espalha através da Via Láctea, através de portais do hipertempo, como eles chamam assim, e todo mundo pode entrar nesses portais e desembocar num planeta diferente. E nesse segundo planeta tem um portal que ele vai desembocar num terceiro planeta, e desse ele pode ir para um quarto. A única limitação é que você não pode voltar. E cada vez que você entra no portal, você não conhece o mundo para onde você está indo. Então a espinha dorsal da memória, o que é a cultura. As pessoas vão se espalhando pela Via Láctea afora e tentando manter a cultura da Terra, lembrando das músicas da Terra, das lendas e das mitologias da Terra, da história da Terra, tentando manter essas coisas vivas na memória. E o Mundo Fantasma é uma expressão de Guimarães Rosa, que está no Grande Sertão Veredas, quando começa o tiroteio final do Riobaldo contra as tropas dos Hermógenes. Então Riobaldo está dentro de uma casa, aí vai pegar um caneco d'água, uma coisa bem cotidiana, e de repente começa a pipocaria dos fuzis, as balas estourando nas paredes e assim por diante. Aí ele diz assim: e vi o mundo fantasma. Ou seja, tudo se tornou meio irreal. Por quê? Porque estava sendo intensamente real. E não existe coisa mais intensamente real do que um tiroteio. Agora, é interessante também, porque eu sempre digo às pessoas, eu digo, bote um título que não precise repetir. Você diz o que é, aí você tem que dizer de novo. E esse meu título, toda vez eu tenho que repetir, eu tenho que dizer, é Mundo Fantasma, masculino, com O no fim. Aí as pessoas dizem, mas por que não é Mundo Fantasma? Aí eu digo, porque é uma expressão de Guimarães Rosa, e Guimarães Rosa escreveu assim no livro. Eu tenho que, fica até mais interessante por ser na forma masculina. E por que você escolheu para o seu blog esse título? Eu estava querendo fazer um blog porque nessa época eu tinha uma coluna diária sobre cultura no Jornal da Paraíba, sobre cinema, literatura, o que eu quisesse, futebol, comportamento, política, o que eu quisesse. Eu escrevia todos os dias. E mantive essa coluna durante 13 anos. Mas saía só no Jornal da Paraíba, e as pessoas não tinham muito acesso ao Jornal da Paraíba. Aí eu resolvi criar um blog e transportar para esse blog tudo que eu publicava no jornal. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque o jornal fechou, o jornal acabou, só tem hoje uma edição online, e o meu arquivo do meu material do jornal não é mais acessível para ninguém, só no meu blog. Em 12 anos, eu acho, com 2 milhões de acessos. Então coloquei o nome do livro até mesmo para fazer propaganda do livro também, mas ficou isso. As pessoas dizem o que é o mundo fantasma. É o mundo que a gente vive, porque a gente vive no mundo mental. É um mundo totalmente imaterial,
informacional, não é material, mas acontece na matéria. No caso dos meus títulos, eu concordo muito com o que o Braulio falou. Que a gente que escreve, a gente quer causar um efeito em quem recebe o nosso trabalho. Somos aqui 2 escritores e uma escritora. E aí eu acho que esse efeito pode começar já no título. E no meu caso, o título ele sempre é algo que te ensina já o que esperar. O meu livro anterior é Na Outra Margem, O Leviatã, porque é um livro muito sobre loucura, sobre imaginação, sobre o que é São Paulo, pelo olhar de um imigrante nordestino. E no caso do mais recente, Gótico Nordestino. Os títulos sempre querem criar um pouco de ruído, de dissonância. A gente também não tem controle de para onde o título vai. Às vezes um título que a gente acha que é isso, olha, esse título vai causar já um primeiro impacto estético, passa em branco. E outro título que soa natural, de repente ecoa por algum motivo. Tem um pouco de mistério também, assim, nessa lógica dos títulos, eu acho. Como leitor do teu livro, quando eu vi você tinha lançado, tem um livro novo do Cristiano, que bacana. Como é o nome? Gótico Nordestino. Aí eu pensei assim, eu digo, cara, isso é muito interessante, porque é como você disse, existe um atrito, existe uma aparente contradição entre as duas coisas e tal. E são 2 marcas muito fortes, né? Porque gótico pode se referir à arquitetura gótica da Europa, não sei o quê, pode se referir à literatura de terror. Então é um título multimídia, muitas funções, né? Tanto pode lembrar a catedral, não sei de onde, lá na França ou na Alemanha, como pode lembrar uma banda de rock. E tem a ver com a literatura de terror. A literatura moderna de terror foi fundada através do romance gótico do século XVIII, XIX e assim por diante. E eu via Ariano nas aulas de espetáculo dele dizer assim, não, o Nordeste é intensamente barroco, não sei o que, não sei o que. Tem elementos barrocos fortíssimos. Eu comecei a atentar para isso por causa de Ariano Suassuna. Mas tem elementos góticos também. O gótico, para mim, a literatura gótica, o que a gente chama de cinema gótico, às vezes cinema de terror, tem muito isso. É uma irrupção, muitas vezes não desejada, do passado no presente e do sobrenatural no mundo real. Eu gostei demais quando você falou assim do gótico como algo multimídia, né? E é multimídia mesmo, o conjunto de referências, assim, Braulio. Mas ao mesmo tempo também, eu estava buscando o gótico oculto na tradição literária brasileira, na cultura brasileira. E essa palavra gótico, ela não tem essa precisão teórica, ela quer dizer uma série de coisas do obscuro, na verdade, né? Tem um gótico ali em José Lins do Rego, que foi uma das grandes referências para mim. Num Fogo Morto, por exemplo. Tem um gótico ali em Raquel de Queiroz, em alguns elementos do 15. Por exemplo, um dos livros, Braulio, que mais me marcou, assim, que me deu uma chave, sabe? Foi aquele livro do Gilberto Freire, Assombrações do Recife Velho. Eu falei, minha gente, Assombrações do Recife Velho, isso é muito impressionante. Porque para mim a assombração era lá em Londres, assim, né? Ou era com Edgar Allan Poe. Ou seja, me interessa isso que você definiu muito bem. Essa fratura que vem de volta para atormentar a gente de alguma maneira, né? Uma coisa que está sendo bastante interessante, sim, pelo menos nesses livros, principalmente, né, das escritoras latino-americanas e tal, no do Cristiano tem um pouco isso também, no do Braulio também tem, que é o insólito do próprio cotidiano, que era uma coisa que era muito forte também nos contos da Lígia Fagundes Telles, que eu também acho que é uma grande escritora do terror no Brasil. Enfim, hoje em dia a gente está vivendo de alguma forma esse retorno, né? Como é que os elementos desse cotidiano entram, então, nessa chave do insólito? Cristiano falou ainda agora o termo fratura, e eu acho que você só percebe uma fratura de realidade dessa maneira quando o suposto real é descrito de uma maneira que o leitor aceite que aquilo está se passando no mesmo mundo onde ele existe, onde ele, leitor, existe. Então o cara diz assim, saí do trabalho, fui esperar o ônibus veio muito cheio, que nada, vou tomar um café ali no boteco da esquina, sentei, entende? Então você vai aos poucos meio que ancorando o cara num certo conforto de realismo. E quando o leitor está bem ancorado nesse conforto, aí você fratura aquilo de repente. Isso para mim tem muito mais efeito do que quando você começa um conto, que também é legítimo, eu também pratico, de dizer assim, isto aconteceu nos países hiperbóreos no ano 5475 da Era do Mamute, ou coisa parecida, né? E onde o leitor vai meio que pisando na pontinha do pé, porque a cada frase ele está tendo uma informação nova, está caindo uma informação nova. O cara diz, puxei minha espada. O cara diz, eles usam espadas. Empunhei meu arcabuz. O cara, eles já usam arcabuzes.
Você tem que ir informando o mundo aos poucos e de forma indireta, em vez de ficar descrevendo páginas e mais páginas, parece um guia turístico daquele planeta. Não, não é. Você vai descrevendo no diálogo, na ação, não sei o quê, uma roupa que o personagem veste, uma paisagem que o personagem vê pela janela. Isso é um grande truque de Stephen King, por exemplo. Eu gosto muito de Stephen King. Gosto da maneira como ele é um americano médio, típico, e ele sabe, ele conhece a fundo os americanos médios e típicos. Cada família daquela deles é extremamente plausível como família norte-americana. Todos aqueles personagens são plausíveis. Ele ancora tudo na realidade. E joga em cima disso um apocalipse zumbi. Parece que é tudo real, mas tem este detalhezinho aqui que é totalmente absurdo. Eu gosto muito disso. E eu queria salientar uma outra dimensão, que é a dimensão política, né? Quer dizer, o elemento fundador das sociedades latino-americanas, e o Brasil não é diferente disso, é o trauma. Tá? E o primeiro trauma é a colonização. E todo trauma leva à cicatriz, ao recalque e à violência e ao autoritarismo em algum momento. Então perceba que é muito fácil que o horror, Paula, venha no nosso cotidiano brasileiro, argentino, venezuelano, mexicano, porque isso está como uma espécie de estatuto da fundação da realidade social das nossas culturas. Então essa alucinação coletiva que a gente vive hoje está vinculado a esse estatuto do trauma como elemento fundador. Gerações mais recentes, né, em especial de autoras na América Latina, estão percebendo que as estéticas do insólito, em especial o horror, pode ser um instrumento muito poderoso para entender isso. A gente está falando hoje de uma virada gótica na literatura latino-americana, do novo horror na literatura latino-americana, e 90% dessas vozes são de mulheres. Autores que me influenciam muito, em especial, por exemplo, a Mariana Enríquez, né? A Enríquez, a Samantha Schweblin, Mônica Orreda, a Giovanna Rivero, todas essas autoras botam o corpo no centro do horror, porque, de alguma maneira, o corpo feminino na vida cotidiana já é, de alguma maneira, por si só, passível de entrecruzamentos do horror e da ansiedade, né? Então, eu acho que o estatuto político da onde a gente vive, América Latina, eu acho que também é muito favorável a gente ressignificar esse mundo através dessas lentes, né, do insólito e do terror principalmente. Você falou muito bem que o corpo, a violência corporal está muito presente no terror. A crítica que eu faço à literatura de terror de hoje em dia, norte-americana inclusive, que é a que eu acompanho mais, é um excesso de obsessão pela violência no corpo, que chega às vezes quase até a ser uma pornografia da violência, da literatura gore. Cara, não é o fato de alguém ser mutilado, é o fato do autor descrever a mutilação física ao longo de 3 páginas. A violência é uma coisa tão bárbara assim que, do ponto de vista moral, a gente teria que ter pena não somente da vítima, mas também do agressor. Porque ele sai dessa violência ferido também, a não ser que se trate de um completo psicopata, que também são numerosos na sociedade de hoje. A literatura precisa se voltar para isso também. Não se trata simplesmente de dizer assim, o cara cometeu um crime, vamos guilhotinar o cara. Não se resume a isso. O Frantz Fanon, no Condenados da Terra, vai mostrar exatamente essas fraturas psíquicas, né, tanto nas vítimas, né, de tortura, né, dos argelinos durante a ocupação francesa, mas nos próprios agressores e torturadores também. Braulio, você vai lançar um outro livro pela Banderola, mas de não ficção, né, com os seus artigos, né, de literatura, escritores, ficção científica, enfim, publicados na imprensa. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? E o Cristiano também faz uma outra pesquisa, né? Literatura e doenças, principalmente na época da Covid também, se pudesse falar um pouco. A Banderola me propôs isso, porque eu tenho muitos artigos que saíram, muitos deles em fanzines mimeografados e xerocados da década de 80, saíram em revistas literárias espalhadas por aí, saíram em antologias, às vezes até em coletâneas de artigos acadêmicos que meus amigos me chamavam, e grande parte da produção da gente, que a gente se dedica tanto, às vezes passa assim 2 semanas para escrever um artigo de 10 páginas e tal, só concentrado, só pensando naquilo, e vai para os leitores limitados daquele órgão e, sei lá, um ano depois desaparece no oblívio. Eu peguei somente o que já tinha digitado para computador, reuni e fizemos esse volume. Aí eu disse, então vamos botar o nome desse livro de Não Ficções, porque o Borges fez o Ficções e vamos botar o meu como Não Ficções. E
foi um título de brincadeira que acabou ficando, porque eu tive uma certa preguiça de inventar outro. Eu falo de Borges, eu falo de Cortázar, eu falo de ficção científica, falo de Jerônimo Monteiro, um pioneiro brasileiro muito importante, eu falo de Drummond, falo da poesia de Augusto dos Anjos, que nós, em Cristiano, nós paraibanos nos orgulhamos de ter o maior poeta de ficção científica da literatura brasileira, e assim por diante. Então não é só sobre a literatura fantástica, mas eu falo sobre poesia também, eu falo sobre folclore, cultura popular. Esses artigos, isso é uma coisa muito boa, depende sempre da encomenda, né? Então eu estou aqui em casa sem nem pensar no assunto, aí você me liga amanhã e diz: brother, a gente quer um artigo sobre tal e tal coisa. Ai, que legal, eu gosto muito disso, mas nunca escrevi sobre isso. É a oportunidade de escrever sobre isso. E é legal você falar, né, brother, de Augusto dos Anjos, porque Augusto dos Anjos é o primeiro gótico nordestino, eu acho, pelo menos no século XX, assim, porque ele é a poesia ficção científica e a poesia do horror também, né? Eu quero saber qual a narrativa de terror que vocês... Pode ser de literatura, de filme, enfim, série, o que vocês quiserem, que vocês acharam mais assustador, assim. Eu me assustei muito, Paula, com o filme A Bruxa de Blair, que eu acho engraçado. Eu estava discutindo com minha irmã Clotilde, que é escritora também, mora lá em Natal. Ela dizendo assim: eu acho esse filme uma bobagem. Eu disse: eu vi esse filme na televisão às 3 horas da tarde, meu filho estava no quarto, minha cozinheira estava na cozinha cozinhando, todas as janelas abertas, um dia ensolarado. Eu comecei a ver o filme e eu parei de ver o filme, eu estava vendo em DVD, eu parei de ver o filme porque eu estava com medo. Por quê? Pelo discurso pseudo-documentário que o filme propõe. A câmera na mão, balançando, é tão parecida, meu Deus, com aqueles filmes amadores de estudantes de escola de cinema, entende? Que tudo dá errado porque eles não conhecem o mato, não têm a menor ideia do que é aquilo. Essa mistura entre discurso aparentemente realista e acontecimentos não realistas é uma coisa que eu acho sempre aterrorizante. Eu gosto mais do insólito do que do horror. Porque o horror, para mim, se limita a isso, causar esse medo horroroso que eu tive quando estava assistindo esse filme. Então, isso é uma emoção específica que a literatura legitimamente produz. Mais do que isso, eu gosto da literatura que mostra o insólito. Aquele programa de TV dizia assim: o incrível, o fantástico, o extraordinário. Eu acho que o insólito, pra mim, é a chave, viu, Braulio? Amarra tudo que eu gosto. Muitas pessoas chamam meu livro de horror, mas eu vejo mais como um livro de literatura fantástica ou de literatura insólita. Pra ficar na sugestão, eu queria sugerir também um filme brasileiro, né, chamado O Animal Cordial, da Gabriela Amaral Almeida. Ele é tenso, né, mas ele é mais perturbador do que exatamente assustador. Ele é um slasher, no fim das contas, que se passa dentro de um restaurante. O slasher, pra quem tá ouvindo a gente, é um gênero do horror em que você tem um assassino que vai matando as vítimas ao longo do filme. Mas ela pega isso e ela transforma numa crítica social e política muito profunda do que é o Brasil. E eu acho que O Animal Cordial é um ótimo filme para ver e para rever, de uma diretora que para mim é uma das minhas diretoras favoritas hoje no cinema brasileiro. Então fica essa sugestão. Obrigada, então, Cristiano e Braulio, pela presença. Foi muito bom conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado também. Maravilha. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar com o Cristiano, que a gente já se conhecia pessoalmente, mas de uma maneira muito rápida. Nunca paramos assim para tomar uma cerveja ou um café e ficar durante tanto tempo conversando sobre literatura fantástica. Eu agradeço demais, Paula e a 451 pelo convite, e é um privilégio falar com o Braulio. Eu sou muito fã do Braulio, então eu tava me segurando a conversa inteira para não ficar muito fanboy, não é? Para mim foi uma gravação super divertida, adorei. Bom, e antes de me despedir, eu queria passar para o quadro do 451 MHz, que traz o melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos. A gente convida grandes autoras e autores para indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTQIA+, imperdíveis para todos os leitores. O quadro de hoje traz uma dica da Bianca Tavolari, que é professora e colunista aqui da 451. Você já ouviu a Bianca aqui no podcast falando sobre a eleição no Chile. A Bianca indicou Pança de Burro, da Andréa Abreu, que foi publicado pela Companhia das Letras nesse ano de 2022.
Olá, os ouvintes do 451 MHz. Meu nome é Bianca Tavolari e eu vim aqui indicar um livro que eu gostei muito nos últimos tempos, que me atravessou, que é o Pança de Burro, da Andréa Abreu, que foi recentemente publicado pela Companhia das Letras. É o romance de estreia da Andréa Abreu e ela é bastante jovem, ela nasceu em 1995 em Tenerife, nas Ilhas Canárias. E esse romance trata da história de duas meninas pré-adolescentes vivendo nas Ilhas Canárias. E o que eu acho que tem de mais fascinante, de mais bonito nesse livro é essa história dessa amizade e da descoberta da sexualidade. Então, tem vários elementos na amizade dessas duas meninas. Uma delas se chama Isora, né, que é objeto de apaixonamento da narradora. A narradora, a gente não sabe o nome, porque a Isora chama ela de Shit, elas se chamam assim. E a gente vai descobrindo esses laços de cumplicidade. Tem uma coisa muito bonita que uma vai até a casa da outra e depois elas ficam nesse vai e vem, porque ela fala, vem me acompanhar que eu sempre te acompanho. E elas também vão descobrindo a sexualidade, descobrindo que se gostam para além de uma amizade e também são atravessadas pela violência em Tenerife e o que quer dizer ser alguém que tem desejo por outras mulheres, ainda que isso seja algo muito pouco perceptível para elas ou pouco consciente para elas. Então acho que é um livro com jeito de escrever muito direto, muito incrível, às vezes escatológico, às vezes com palavras inventadas, mudando o jeito de escrevê-las. Então acho que é muito jovem, muito fresco e também muito contundente. Essa foi a dica da Bianca Tavolari com o livro Pança de Burro, da Andréa Abreu, que foi publicado pela Companhia das Letras. E você, tá lendo o quê? Conta pra gente lá nas nossas redes sociais. @ é a mesma no Instagram, no Twitter e no Facebook. É só o @451, tudo por extenso. E aproveita que você está aí com o seu celular por perto e faz uma avaliação desse episódio e também do podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar as 5 estrelas para o nosso programa. É só clicar ali no ícone que tem as 5 estrelinhas e atribuir a sua avaliação. Se você quiser, também pode indicar o 451 MHz para as outras pessoas. É só usar agora aquele botão de compartilhamento e encaminhar aí para os seus grupos de Zap, para as pessoas que gostam de discutir literatura com você. Assim, você ajuda o nosso conteúdo a chegar aos novos amantes da literatura. Bom, e antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas, que colaboram financeiramente para a realização do podcast com R$20 por mês. Denise Abdala, Renata Campos Salles Moraes Abreu, Guilherme Alpendre, Ana Amorim, Felipe Arruda, Leila Barreto, Thiago Barreto, Thaís Bichara, Carmen Emanuel Almeida Biscardi, Samuel Valim Bolonha, Célio Braga, Patrícia Carneiro de Brito, Marina Buendia, Flávia Solero Campos, José Osmar Azevedo Carneiro, Tereza Bunte de Carvalho, Eduardo Martinelli Carvalho, Luciano Carvalho, Murilo Carvalho, Diogo Perrone Carvalho, Cecília Castellini, Camila Chaves, Paulo Colonelli, Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição, Pedro Cougo, Walter Craveiro, Eduardo Cruz, Luiz Eduardo Pinto Basto Torinho Dantas, Gustavo Dutra, Mário Rique Fernandes, Ronaldo Ribeiro Ferreira, Paula Fontana Fonseca, Márcia Cristina Fraguas, Luísa Franco, Érica Jorgino, Cecília Góes, Maria Filomena Gregori, Cláudia Gruba, Ana Paula Isayama, Gustavo André Ramos Zenúbia, Bruno Pinheiro Ivan, Paula Yuhen, Fábio Calvan, Ilana Katz, Vivian Lembo, Leila Lima, Renata Alves de Lima, Vânia Mariano, Lenívia Mendes, Valéria Medena, Lúcia Tormin Molo, Jânio Nascimento, Ana Novaes, Bruno Emanuel Carvalho Oliveira, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Ana Pessoa Pacheco, Luísa Plastino, Diana Radomisler, Heloísa Vieira da Rocha, Leni Manzatti Rodrigues, Radmila Salviano, Maria do Carmo de Almeida Sampaio, Marina Rodrigues dos Santos, Flávia Cristina Aparecida Silva, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Maria Rosalina Silva, Vitor Hugo Siqueira, Guilherme Sorgini, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, Carolina Takahashi Steffen, Adriana Teixeira, Luiz Antônio Timóteo Nicoliello, Cíntia Vasconcelos, André Viana, Alexandre Vital Porto, André Wolff. É isso aí, chegamos ao final do 74º episódio do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 11 de novembro. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo e da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.